Pernambuco, uma instituição super parceira da AFIA, para contar as boas novas, né? A inauguração de um novo campus, um marco importante na AFIA Jaboatão, a AFIA em Pernambuco, e compartilhar essa notícia, né? Um campus que vai trazer um novo padrão na formação médica para Pernambuco, e a gente está muito feliz com esse investimento e com o que ele vai proporcionar de benefício para o entorno. Então, estaremos fazendo alguns eventos para a divulgação desse novo campus, um workshop também de inteligência artificial para todos os parceiros, imprensa, diretores de hospitais, para a gente falar um pouco dos nossos planos futuros e de como a gente está trazendo as novidades aí, todo o know-how da AFIA para Pernambuco.